Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexei Carvalho e esse é o Conhecimento Sem Fronteiras. Hoje eu recebo aqui o Vinícius Rodrigues, que é advogado, pós-graduado em Direito Penal e Criminologia pela PUC Rio Grande do Sul. Ele é o co-founder da CLO, ele vai falar um pouquinho mais, né? PropTech de Vistoria. Também exerce o cargo de secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Empreendedorismo de Cajamar. E hoje a gente vai falar aqui sobre o ESG no poder público, né? A gente vai ouvir um pouco da experiência do Vinícius, também analisar essa questão do desenvolvimento sustentável, que é tão importante, que a gente tem discutido. Quem nos acompanha aqui no canal sabe também dessa nossa preocupação. E você ficou interessado em saber um pouquinho mais aí do ESG no poder público e de desenvolvimento sustentável? Fica comigo. Olá, Vinícius, tudo bem? Bem-vindo ao Conhecimento Sem Fronteiras. É um prazer estar com você aqui. Eu te apresentei brevemente, mas fala mais aí de você, né, da sua carreira, da sua atuação. Boa tarde, Alexê. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiramente, é um prazer estar aqui contigo hoje, agradecer pelo convite. É muito bacana mesmo. Parabéns. E obrigado. Falando um pouco de mim, né? Eu sou o Vinícius Rodrigues, tenho formação jurídica, então sou advogado. Atualmente estou no poder público, atuando como secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo aqui da Prefeitura de Cajamar. Também sou co-founder, né, e também cuido da parte legal, CLO, da nossa PropTech, que é uma startup voltada para o mercado imobiliário de vistoria completa, né? São vistorias em imóveis, ao quais nós realizamos aquelas vistorias de entrada, saída e Legal, verificação. muito bacana. E é legal ver isso, né? Você está no poder público, mas você também tem aí a visão aí de empreendedor, né? Então, é legal levar isso também aí para a sua atuação, porque você sabe aí às vezes, das dificuldades, dos entraves, né? Tudo com relação ao empreendedorismo, né? Exato, né? Não basta só estudar, mas tem que colocar a pele em jogo, né? É isso aí. Então a gente acaba pegando, agregando essa experiência e tentando levar ao poder público essa desburocratização para que facilite e fomente o ecossistema empreendedor no nosso município. Legal. Vinícius, até queria contar aqui para os nossos ouvintes, quem acompanha aqui o nosso canal, né, como que eu conheci o Vinícius, né? Na verdade, participando de algumas ações que envolviam lá o município de Cajamar, eu vi no perfil dele a questão de ESG, né? Falei, olha que coincidência, né? Porque é um tema que eu também trabalho e tal, e a gente manteve contato e teve esse primeiro start e já fizemos aí, né, participamos de alguns eventos em conjunto. E aí, por isso que eu trouxe ele aqui hoje, né? Porque é interessante ter essa visão do ESG no poder público, né? Então, assim, a gente fala muito hoje, eu especialmente na questão hoje da universidade, na educação, a gente também transborda isso aí também para as empresas, principalmente empresas pequenas, empresas médias. E aí agora hoje a gente está trazendo aqui o Vinícius para mostrar esse outro lado para nós, né? Então, como que ele enxerga isso, né? E também, né, se isso, como está isso, né, dentro dessa visão que a gente pode dizer, né, Vinícius? Então, fala para a gente aí um pouquinho. Bacana. Realmente, o ESG hoje, né, pelo menos na parte da sigla, é algo muito forte que, principalmente puxado pelas multinacionais, né, de acordo aí com as suas metas, enfim. E é impossível para as empresas não ter uma atuação pensando em conjunto com o poder público, né? E eu vou mais além, uma tríade de colaboração, sendo o poder público, a iniciativa privada e as instituições de ensino, né? Deve haver essa colaboração para que a gente possa fomentar todas as ações de sustentabilidade, o ESG, como preferirem, para que nós possamos aí pensar, de fato, num desenvolvimento econômico sustentável.
E para isso, né, no poder público, a gente não consegue elaborar, por exemplo, fazer um teste de materialidade, igual as empresas fazem para descobrir, não, meu stakeholder, de preferência, foca nisso, foca naquilo. Como que o poder público faria um teste de materialidade? E aí entra o papel da ONU, que visando essa problemática já identificou e definiu os objetivos do desenvolvimento sustentável. E a partir daí, com base em metas, né, o poder público identifica seu raio de atuação específico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e elabora programas, projetos e ações, sempre pensando de forma colaborativa para impactar de forma positiva a população. Vinícius, vamos dar um passo atrás aqui, isso aí foi até uma questão, a gente começou já falando da sigla do ESG, e a gente tem que lembrar aqui que às vezes a pessoa está vendo a gente pela primeira vez aqui e não tem aí o detalhe, mas a gente está falando então da sigla do inglês, né? Environment, Social and Governance, que na verdade a questão, os pilares ambiental, social e de governança, né? Então, e por que é importante a gente tratar, por isso a sigla ganhou força, né? Tratar isso em conjunto, né? Porque não dá para a gente fazer só um lado, né? Então, às vezes a empresa tem lá responsabilidade social, mas não tem uma boa governança disso, né? Então, ela tem também lá algum programa ambiental estanque, não é perene. Então, a gente também tem que ter essa integração. Então, o ESG, recapitulando também aqui, surgiu inclusive para as instituições financeiras, né? Que era justamente para mitigar, ou pelo menos analisar o impacto social, né, das instituições, para a gente poder evoluir nesse sentido, né? Então, de como poder evoluir, e aí surge o ESG. O Vinícius bem lembrou agora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Que são hoje também um guia muito importante, né? E a gente também tem, e aqui lembrando aqui para a gente contextualizar tudo, né? O Pacto Global também, né? Que é um outro grande guia de referenciais. E o que é importante a gente colocar em tudo isso, né? Hoje a gente não tem ainda normas definidas em ESG, a não ser para empresas de grande porte, com capital aberto, com atuação internacional, que eles têm sim alguns reportes padrões, mas a gente hoje não tem. Então, podemos dizer uma legislação que aplique a questão do ESG, mas o ESG engloba hoje muita coisa que a gente já faz, né? Então, muita coisa Exato. que a gente já faz hoje está dentro do ESG, né? Aí não sei se você queria também comentar alguma coisa sobre isso. Isso, e indo nessa linha, né, também pelo poder público, agora que está chegando e fomentando, então, legislação específica não existe, porém, a lei, né, a nova lei de licitações, que não é tão nova assim, tem como princípio prezar ali pela sustentabilidade, né, mas também não se passa de um princípio, e aí cabe a parte da interpretação de que forma aplicar municipalmente ou de forma federal. Até eu comentei anteriormente aqui, né, Vinícius, a questão do Pacto Global. Eu vou deixar depois aqui no final aqui o link de um artigo que eu escrevi que faz esse caminho que eu comentei aqui, né? Desde o Pacto Global até os ODS e também o ESG para quem então quer se aprimorar aí um pouco mais. E o que o Vinícius falou é muito importante, né? O poder público ele tem essa prerrogativa, né, de legislar e de fazer as normas e as regras para as empresas atuarem, né? Então, e recentemente, né, em dezembro de 2022, né, praticamente 2023, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, lançou a PR 2030, né? Que na verdade ela também é um referencial, ela não é uma obrigatoriedade, com todas as questões ESG, né, para facilitar também para as empresas entenderem quais são, então, esses critérios, né? Porque hoje a gente sabe, né, Vinícius, que se a gente for pegar, tem uma infinidade de critérios hoje ESG, né? Então, se a empresa que fosse hoje falar assim, vou atender todos, né? Mas todos de qual framework, de qual entidade, né? Então, essa é uma dificuldade. Exato, né? E aí entra a importância de fazer o teste de materialidade de forma correta, ouvindo todos os stakeholders, né, proporcionalmente, para a partir daí
começar a, de fato, elaborar, pensar e trabalhar a agenda, né, não fazer de forma aleatória, não, eu acho que isso aqui é importante, mas para mim, né, o meu colaborador Isso. não é importante, mas para mim é importante, eu vou falar que eu estou fazendo ESG, mas se você não escuta seus stakeholders, na verdade você não está fazendo. E acho que isso que você falou, né? Tem muita empresa que às vezes acha que é moda ESG, né? Porque ouve falar alguns termos, algumas questões que acha que é moda, mas não é. Na verdade, como há uma abrangência muito maior, né? Então a gente trata as questões lá, diversidade, equidade e inclusão, por exemplo. São questões que vieram para ficar. Não tem como hoje a gente não tratar isso dentro das organizações, né? E promover isso dentro das organizações. Então, a gente até estava Exato. junto em um evento ontem, esse assunto também surgiu lá. A própria questão que às vezes as pessoas também confundem. O social não é ajuda social ou não são projetos sociais somente, né? O social engloba uma série de questões, né? Até se você quiser comentar um pouco disso. Exato, né. E a terminologia pode ser até que venha a se mudar de fato, ESG vire outra coisa, mas a essência não irá mudar, isso não tem como voltar, digamos assim, né. A tendência, ainda mais com essa nova geração mais preocupada também, né, pensando em ter um futuro, porque se não aplicar ali, né, todo as metas, enfim, os acordos que já foram celebrados, amanhã acaba o planeta e, enfim, né, não adianta nada. E recapitulando agora a parte da pergunta, se você pudesse repetir a pergunta, por gentileza. Eu comentei do S do social, né? Que as pessoas às vezes confundem essa questão que acham que social é ajuda social. E a gente sabe que é muito além disso, né? Exato, exato. Entra na parte, pode haver filantropia? Claro, pode, é bem-vinda. Isso, uma coisa não exclui a outra, né? Mas a Uhum. parte do S é muito importante, principalmente, e aí entra a questão do poder público como forma colaborativa. As empresas precisam de mão de obra para que sejam empregados e possam ali continuar toda a sua forma laboral. Porém, muitas das vezes, pensando no lado do S, não existe essa mão de obra qualificada. Houve uma deficiência do Estado há muito tempo atrás, e isso acabou se perdurando. Porém, hoje não pode jogar tudo no colo do Estado. E aí vem as empresas de forma colaborativa, fazendo essa tríade com o poder público e com as instituições de ensino, e treinando esses colaboradores, né, esses potenciais colaboradores, para que possam de fato ao fim de uma conclusão de uma capacitação, por exemplo, ingressarem aí como um colaborador da empresa. Isso é uma tendência que está acontecendo e eu acredito também que vai perdurar por muito tempo essa forma colaborativa. Sim, com certeza. E fala para a gente um pouquinho, né, de algumas iniciativas aí do desenvolvimento sustentável ou do ESG que vocês fazem ou que você tem visto aí no poder público, seja na esfera municipal, estadual, federal, né? Conta um pouquinho para a gente disso. Bacana. Indo nessa linha do S, já aproveitando e puxando um gancho, né, vou comentar duas ações específicas que aconteceram da nossa secretaria. A primeira foi uma parceria entre a nossa secretaria e a Amazon, né, que, para quem não sabe, alguns CDs da Amazon ficam em Cajamar, e aí foi feito o primeiro curso de operadora logística, né, exclusivo para as mulheres, foi feito dentro do CD da Amazon, e a partir de um período de capacitação, elas foram colocadas no mercado de trabalho tendo essa qualificação. Uma outra iniciativa muito interessante também foi recentemente o Grupo Boticário chegou com o centro de distribuição aqui em Cajamar, e aí eles promoveram, em parceria com o Senai e com o Poder Público, um curso de capacitação para as mulheres em vulnerabilidade social na parte de operadora logística, para que novamente elas possam ingressar aí como colaboradores do grupo. Isso são duas iniciativas que a gente pega o gancho no S e que fazem total sentido. Muito legal saber dessas iniciativas, Vinícius, e assim, e desse apoio que vocês deram aí para as empresas, né? Porque, inclusive, ontem eu vi também no evento uma questão que me chamou a atenção, que foi uma iniciativa da própria empresa, né? De levar parte do site
do local de trabalho, né, e de um call center para dentro de uma comunidade, para inserir mais ainda, então, essas pessoas que estão em situação aí de vulnerabilidade dentro do mercado de trabalho, né? Então, assim, com toda a qualificação e facilitando isso, né? Porque hoje a gente sabe, né? Deslocamento aqui na região metropolitana é uma coisa difícil, né? Sempre complexa. Então, são iniciativas dessas que a gente precisa, né? Exato, e foi uma iniciativa muito bacana, porque além de levar o espaço de trabalho para a comunidade, eles levaram também a solução de uma potencial objeção, que as mães poderiam deixar os filhos ali porque Isso, teriam bem uma lembrado. ONG cuidando não sei, de forma recreativa ou de forma institucional de Uhum. fato, das crianças no período em que as mães estariam trabalhando. Então já veio com a solução toda pronta, cumprindo ali com certeza a sua agenda social. Exatamente, você me fez recordar, né, que principalmente do termo em inglês, né, aqui no Brasil a gente usa mais diversidade e inclusão, mas em inglês a gente usa muito diversidade, equidade e inclusão, né? E as pessoas às vezes esquecem da diferença de equidade e de igualdade, né? Lembrando que justamente na equidade a gente tem que dar igualdade de condições, né? Então, ao passo que a empresa está dando aí a possibilidade dela ter onde deixar os filhos, então ela está dando igualdade, né? Ou melhorando as condições, né? Dela poder ter o mesmo desempenho e trabalhar de igual para igual aí com outros profissionais. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí você me fez lembrar um dado, né, de uma pesquisa que foi feita com universitários, que é justamente isso, né? Uma boa parte dos universitários, eu não me recordo aqui o percentual, mas não conhece o termo ESG. Mas quase 90% acreditam nos critérios do ESG, né? Então, assim, isso que a gente comentou, né? As novas gerações podem até não saber exatamente o que é o E, o que é o S, o que é o G, o que cada um desses itens, mas o que está lá por dentro, lá, que são essas questões de igualdade de gênero, por exemplo, as questões mesmo de anticorrupção, etc., eles entendem e valorizam isso, né? A sustentabilidade, né? O desenvolvimento sustentável. Então, acho que isso... E aí, já fazendo um gancho aqui contigo, quais são as perspectivas que você vê nisso, né? Na questão hoje, não só do ESG, mas do desenvolvimento sustentável, tanto do poder público como das empresas? Bom, exato, só fazendo comentário da sua palavra, de fato, essa geração nova já tem se incorporado, independente de saber ou não o termo, são eles que estão impulsionando, né, que as empresas se movimentem nessa nova forma de consumir. Então, a nova geração opta por produtos sustentáveis, sabendo ou não o termo. E isso as empresas têm que se adaptar. As startups que surgem todas já surgem de forma sustentável, né? Não surgem mais de outra maneira, porque já está incorporado. Não adianta fazer um produto para depois pensar em sustentabilidade. Não, a gente já tem que lançar algo que seja sustentável. E isso não vai ter volta. O poder público tem que entender também esse movimento para que possa apoiar, né, e colaborar, contribuir, seja pensando na forma de mobilidade, para que possa ter uma maior eficiência, seja na parte de repensar as formas de utilizar produtos, serviços, na forma do melhor preço, digamos assim, né? Porque não é o menor, é o melhor preço, aderir essa parte de sustentabilidade como um critério na hora da licitação, ou utilização de recursos hídricos, energéticos, enfim. Isso vai ter que tudo ser repensado. E muitas das prefeituras já estão fazendo esse movimento, sendo puxados principalmente pelas multinacionais ali instaladas, né, que precisam cumprir principalmente a sua agenda e que sua cadeia toda produtiva vai ter que ser puxada de forma conjunta, seja ali pensando no escopo 3 do protocolo GHG ou dos outros pilares propriamente do ESG. Então, o poder público vai ter que estar cada vez mais entranhado nesse aspecto e atuar de forma colaborativa.
Eu gostei do que você comentou, né? Ou seja, as empresas agora estão puxando o poder público, né? Na verdade, assim, a gente parasse para pensar um pouquinho no passado, né? O poder público sempre foi o indutor, né? Tanto a gente pega várias áreas hoje, o poder público ele é o indutor do desenvolvimento, e hoje, especificamente nessa questão hoje, quem está puxando a orelha do poder público são as próprias empresas, né? Porque esse é um movimento global, né? Então, esse não é um movimento nacional, nada, é um movimento global. E voltando ao que a gente já falou, né, não é moda, né? Que é o que você falou. O termo pode até sofrer mudanças, né? Muita gente até discute, inclusive, sobre o termo, mas os pilares, os conceitos e o que está por trás, não, porque a essência está ali, né? Exatamente, né? Existe essa discussão do termo, né? A BlackRock é ESG, não, agora não é Uhum. mais, e isso acaba movimentando todo o mercado, porque querendo ou não é um movimento que foi puxado pelos acionistas principalmente, né? Então dá aquela balançada, mas os princípios continuam ali e vão se perdurar e vão cada vez mais ser fomentados, principalmente pensando agora nos eventos, né, da crise ambiental que nós estamos vivendo e ficando cada vez mais evidente essa necessidade, né, que não é algo de uma bandeira de um lado que fala, não, sustentabilidade. Não, é para todo mundo, independente de qual lado, qual bandeira, não existe. Se você quer viver no futuro, quer ter um futuro, você tem Uhum. que entender, incorporar e, da melhor maneira, contribuir ali. Acho que você tocou num ponto essencial para a gente falar aqui para quem está nos vendo, né? ESG não é ideologia, né? A ideologia é uma coisa, ESG é outra, né? Então, assim, há muito tempo atrás o pessoal achava lá o ecologista, o eco-chato, né? Mas na verdade hoje a gente sabe de todas as questões necessárias aí dos impactos climáticos, né? E eu sempre gosto de desmistificar isso, né? Não é porque a gente defende o ESG que a gente abraça a árvore, né? Não que a gente possa abraçar a árvore, mas eu falo que quem abraça a árvore não vê a sombra que ela faz. Então, o ESG é muito mais abrangente do que só alguns pontos. Então, por isso que a gente tem que ver de maneira integrada, né? Principalmente pela governança, você falou muito bem aí das startups, né? Elas já nascem com essa essência também já transformadora, sustentável, mas foi de governança, né? Então, eu fiz recentemente uma formação que chama Lean Governance, que é para governança de startups, né? Que é justamente pensando nisso, porque hoje no universo, no ecossistema das startups, a maioria delas não dura 2 anos, né? 70% morre entre 2 e 5 anos. Então, e muito por falta também de governança, né? Então, e aí por isso que a gente fala, sustentabilidade não é só meio ambiente, tem sustentabilidade financeira, sustentabilidade de impacto, né, que a gente está falando e tudo mais, né? Mas muito bom, Vinícius, a gente ficaria aqui falando aqui, né, mais que um assunto vai puxando o outro, mas eu queria aqui deixar agora para suas considerações finais desse nosso bate-papo, e aí a gente marca outros para falar de temas específicos também aí, de cases aí da região nossa. Bacana, show, excelente. Então, já que eu estou nas minhas considerações finais aqui, agradecer novamente o convite e dizer que, se nós pensarmos em desenvolvimento econômico sustentável, é pensar que nós temos que ser produtivo no que nós estamos vivendo, mas que nós não podemos comprometer a geração futura, né? Então, nós temos que ser conscientes nas nossas ações, porque não adianta nada a gente pensar que de forma não sustentável, e aí no termo não na parte ambiental, mas sustentabilidade a longo prazo, se não existir longo prazo, né? Principalmente com essas mudanças climáticas que estão acontecendo, a Acordo de Paris, acima de 1,5 graus até 2 graus, enfim, toda essa situação. Então vamos nos conscientizar e nós precisamos agir e agir não necessariamente na parte ativista da coisa, mas só de você optar por comprar um produto sustentável de tal empresa já movimenta todo o mercado. Você como consumidor, você como cidadão,
né, cobre também as ações de sustentabilidade da sua prefeitura, do seu poder público, enfim, de qual espera que você esteja mais a par. Tá ok, Vinícius. Muito obrigado aí pela sua participação, por essa contribuição, essa visão também aí dentro do poder público é muito importante, né? E assim, eu falo que a gente ainda está num processo dentro do ESG ainda de semear, né? Porque ainda há toda ainda uma parte, podemos dizer assim, não até talvez que seja refratária, mas que ainda não entenda, né, toda a amplitude, né, da amplitude sistêmica do conceito aí de ESG. Então, a gente faz isso, por isso, então, esse é o canal Conhecimento Sem Fronteiras, que temos mais essa contribuição aqui sobre esse tema. Então, agradeço aqui a todos que nos acompanharam, e aí fica aquele nosso recado final de sempre, né? Gostou? Compartilha esse vídeo, né? Clica no nosso canal, nos siga e vamos acompanhar para mais assuntos. Até a próxima.